Pois bem, queremos nessa oportunidade trazer a todos os nossos corações uma pequena reflexão bíblica baseada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, onde fala especificamente a respeito da igreja. São muitos os textos que nós temos que comparam, que elucidam e que faz menção da igreja aqui na terra. Esse texto do Evangelho de Mateus foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao responder uma pergunta de Pedro e fez então essa afirmação a respeito da igreja, que lá está escrito assim, dizendo o Senhor Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui um texto bastante característico, conhecido de todos os leitores da Palavra de Deus, a respeito da igreja do Senhor Jesus. Nós temos a igreja como uma instituição divinamente ordenada por Deus, e o que nós vemos nesse texto poderíamos dizer assim, que a igreja prevalece em todos os seus tempos, em todas as suas épocas. E eu queria então meditar com você pelo menos 3 situações em que nós podemos observar que a igreja do Senhor Jesus Cristo prevalece. É bem notório que no momento que estamos passando, nessa data, e eu me refiro aqui no dia 2 de maio do ano de 2020, onde o nosso país, o nosso Brasil, se encontra praticamente de norte a sul, nessa propósito de isolamento social, de acordo com a prescrição das autoridades governamentais. E nós, como igreja, não podemos fugir à regra também de estarmos permanecendo e obedecendo esses objetivos que são traçados também por nós, pois participamos também da sociedade de um modo geral. Mas quero deixar aqui a respeito da igreja do Senhor Jesus, a igreja que prevalece. Primeiro, a igreja prevalece na formação dos seus membros. Nós entendemos que a igreja é formada de uma diversidade de pessoas e Paulo compara ela lá em Romanos capítulo 12, você pode observar depois que ele compara essa igreja como um corpo, ou seja, os seus membros em particular formando, cada pessoa formando aí um membro do corpo, todos eles trabalhando em sincronia uns com os outros, desenvolvendo, que eu entendo ser uma analogia muito aplicada e para essa compreensão didática que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pôde trazer para nós. Então, baseado nos seus membros, eles são vários, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua individualidade, mas estão sempre permanecendo, estão sempre juntos, estão sempre ligados no mesmo parecer, no mesmo propósito, onde defendem a mesma fé, comungam da mesma palavra, têm aceitado o mesmo propósito da palavra de Deus. Então, ela sempre vai prevalecer, porque a formação dos seus membros é sempre unida e todos procuram ter as mesmas características. Estão sempre procurando se adaptarem e também cooperarem com os outros para que possam então estar desenvolvendo e se permanecendo aqui na terra. Se você olhar na palavra de Deus, você vai encontrar, quando Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dar uma descrição ali a respeito disso, como isso se processa. E lá ele diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ele faz essa comparação, deixando claro aqui essa capacidade ou essa sintonia que a igreja tem em todos os lugares onde ela está. Então esse eu entendo ser um dos motivos que a igreja do Senhor prevalece nos dias de hoje. Segundo, a igreja do Senhor, ela
prevalece por causa do amor e da promessa do seu fundador. O Senhor Jesus Cristo é que prometeu que Ele afundaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, a promessa de guardar, de proteger, de manter ela viva foi feita pelo Senhor Jesus. Então é por isso que precisamos entender que a palavra de Deus é que ampara a Bíblia, ou seja, a palavra do Senhor é o alicerce da formação da igreja aqui na terra. Se andarmos também, Paulo enfatizou esse assunto quando ele escreve aos irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 5, quando ele faz uma explanação a respeito de marido e mulher, como eles deveriam se portar e como o marido deveria considerar a sua esposa. Ali ele faz uma comparação a respeito também da igreja, como ele diz assim que os maridos deveriam amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, a expressão bíblica nos mostra que o Senhor Jesus Cristo fez um sacrifício, amou com amor sacrificial, entregando por ela, zelando, cuidando, e isso não só da época da fundação do mundo, mas até os dias de hoje. O Senhor Jesus Cristo tem feito tudo, tem cumprido a sua palavra, como ele disse mesmo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando no finalzinho do versículo 18 a 20, no versículo, na parte final, ele diz: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele fundou a sua igreja, Ele ama a igreja e Ele permanece com ela até o dia de hoje, fazendo que ela venha prevalecer nos dias em que nós estamos vivendo. Terceiro, gostaria ainda de analisar com os prezados, a igreja prevalece quando é perseguida. A perseguição foi uma marca da igreja no primeiro século. Se você olhar para Atos dos Apóstolos, segundo narra Lucas, a partir do capítulo 2, nós vamos encontrar que ela foi duramente perseguida. A partir dali, essa igreja perseguida saiu andando, pregando a palavra de Deus, disseminando aquilo. Dessa forma, a perseguição não pôde, nem poderá e jamais haverá de destruir a igreja do Senhor Jesus. A perseguição sempre houve e eu digo também que sempre haverá. Não é agora que a perseguição contra a igreja do Senhor será banida. Não somente a igreja, mas todas as organizações sofrem perseguições. Uns porque uns não concordam e acham que por ele não concordar, aquela organização ou maneira de ser está errada, então procura de alguma forma combater. No sentido de igreja, no sentido bíblico que nós encontramos e que o Senhor Jesus Cristo afirmou lá em Mateus capítulo 16, verso 18, ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam. E isso fica claro que sempre a igreja haveria e haverá de ser combatida. A segurança que ele nos dá é que o inimigo não vai prevalecer, ou seja, ele não vai conseguir abafar, ele vai conseguir banir e sumir com ela de uma vez por toda, combatendo, destruindo ela de todas as formas. Mas o combate sempre tem acontecido, aconteceu e sempre tem acontecido até os dias de hoje. E nós temos esse combate, tem sido de diversas formas, por diversas maneiras, o inimigo tem se levantado e tem utilizado instituições, tem utilizado pessoas, tem utilizado situações, tem utilizado épocas e que a igreja tem sido duramente combatida. No primeiro século foi a perseguição, procuraram espalhar os cristãos que haviam convertido, que haviam crido na palavra de Deus e procuraram de alguma forma espalhá-los pelo mundo. Mas a palavra de Deus nos mostra, deixa claro, que por onde eles saíram, eles continuaram pregando a palavra de Deus, até que chega ao ponto, quando Atos dos Apóstolos registra ali no capítulo 10, que transportando as barreiras culturais e daquele tempo, chegou até os gentios com a conversão de Cornélio, que nós consideramos aí o primeiro convertido ao cristianismo, e graças a Deus que isso tem chegado até a nossa época. O combate à igreja tem sido não só no campo da perseguição,
mas tem sido no campo da ideologia, tem sido no campo das leis, na formação de leis que procura, de alguma forma, transformar a igreja numa sociedade, procura transformar ela em outras coisas e até menos igreja. Mas, de acordo com a palavra de Deus, mesmo ela sendo perseguida, a igreja sempre prevalece. A igreja sempre tem um ensinamento ímpar naquilo que a palavra de Deus mostra para todos nós. Então, ainda finalizando as minhas palavras, deixando aqui uma lembrança aqui, uma expressão dita pelo Charles Spurgeon, que ele diz assim, que a igreja não determina o que a Bíblia ensina, é a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. E a Bíblia tem ensinado, tem determinado que nós precisamos continuar ensinando, continuar proclamando por onde nós formos, nós estarmos servindo a Deus, propagando o Evangelho até que Ele venha, porque essa é a promessa que nós temos dele, de estarmos aqui. Como Ele mesmo diz, falou, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, a Igreja do Senhor continua firme, porque o seu fundador é o Senhor Jesus. O seu dono ainda permanece no meio da igreja e com todo o seu povo, em todos os tempos e em todo lugar. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.